Olá, caros amigos da Sociedade Espírita Mensageiros da Paz, que neste momento sintonizam conosco para mais um momento de estudo na Casa Espírita, agora que temos esta grande Casa Espírita virtual que nos aproxima, que ao invés de nos afastar, nos aproximou. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Andrei Sequeleiro, faço parte do Centro Espírita Ildefonso Correia. Estou hoje aqui para falarmos um pouco a respeito de auto-amor. Mas, como de bom costume, vamos iniciar com a prece, pedindo aos amigos espirituais que nos acompanhem nesses momentos de reflexão, nos trazendo as boas intuições para que cada palavra, cada ensino cale fundo na nossa alma, aproveitando também este momento para pensar e lembrar daqueles que precisam de ajuda mais do que nós, que passam por momentos críticos, que recebam nesse momento os nossos pensamentos, o nosso abraço, o nosso consolo, e que a isso some-se o abraço do Criador. Acompanha também o nosso país, acompanha os nossos representantes, para que possam ser também bem inspirados, para que possamos juntos construir uma sociedade melhor. Fica conosco, hoje e sempre. Muito bem, trazemos hoje para nosso estudo o auto-amor. E começamos lembrando de uma história que faz parte da tradição judaica, quando um jovem, um tanto rebelde, resolveu fazer uma pergunta aos rabinos do templo, desafiando se eles seriam capazes de dizer, no tempo em que ele, o jovem, ficasse num pé só, tudo que as Sagradas Escrituras ensinavam. Os rabinos acharam que era uma infantilidade, claro, mas deram um pouco de corda para ele e falaram: procure Hillel, ou Eliu, as duas denominações daquele que depois seria o avô de Gamaliel, que é o mestre de Paulo, Hillel. Procure Hillel, procure Eliu. E ele então foi até Hillel, explicou qual era o seu desafio, que no tempo em que ele pudesse ficar num pé só, ele teria que dizer toda a essência das Escrituras Sagradas. Hillel então disse: vamos lá, então se prepare. O jovem então ficou num pé só, e eis que Hillel simplesmente disse: ama. Ponto. E Hillel ficou calado a partir de então. O jovem achou estranho, colocou os dois pés no chão de novo e perguntou: mas é só isso? Hillel lhe responde: sim, só isso. Mas e todo o resto que está escrito é para quê? Hillel então lhe responde: apenas para explicar como se faz. Isso simboliza e mostra que desde as antigas escrituras o amor está presente como o grande norte, o grande objetivo para que as criaturas possam alcançar a sua felicidade. E Jesus, dizendo que não vinha destruir a lei, vai resgatar este ensinamento antigo do amor, trazendo os mandamentos, ou o maior mandamento. E ele então, quando é desafiado também pelos fariseus,
e vai responder que o maior mandamento era: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus destaca estes escritos que não eram criações suas, mas que já estavam nas antigas escrituras, mas ele destaca de uma forma toda especial, transformando este mandamento num só e colocando-nos numa visão de tríade pela primeira vez. Assim, conhecemos o maior mandamento resumido no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O espírito Joana de Ângeles, na obra Amor, Imbatível Amor, vai fazer uma análise muito profunda a respeito desta proposta de Jesus. E ela diz que a síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que existe. E aí então ela vai nos propor um formato um tanto diferente para que possamos cumprir este grande mandamento. E ela vai explicar por quê. Ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, nós sabemos dessa nossa dificuldade em conceber o Criador. Então, no atual momento, nós não conseguimos ainda entender Deus para amá-lo com profundidade. Ela constata isso. Ante esta impossibilidade que tem o homem de amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o mistério, realiza essa tarefa, cumpre o mandamento, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência. Então o que ela vai propor é a inversão do ensinamento. Amando-se de início, começando pelo alto amor. E aí em seguida, esforçando-se para adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo. Então você primeiro conquista o alto amor, o amor a si mesmo, e ele faz com que você conquiste valores iluminativos que fazem você crescer, ir em direção ao próximo. E aí nós temos o amor ao próximo como decorrência natural do alto amor. Para então, finalmente, amar a Deus em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Olha que bonito isso. Então nós começamos pelo alto amor, eu começo a criar algum tipo de autovalorização, de autobusca, de autoalimentação, para que depois eu tenha o que dar ao meu próximo, para que eu tenha conteúdo suficiente para amar o meu próximo. E nós já vamos entrar mais profundamente em como ela propõe que nós amemos-nos de início. Mas é muito lógico de entender, em função do que nós estamos vendo, por que nós ainda temos tanta dificuldade em amar ao próximo, ou amamos tão mal o nosso próximo. Porque quando nos foi colocado o mandamento, o amor a si mesmo foi colocado como referência. Ame o teu próximo da mesma forma que você se ama. Queira para ele as mesmas coisas que você queira. Não queira para ele as mesmas coisas que você não quer para você. Mas como há um desconhecimento nosso, um autodesconhecimento profundo, e nós nos amamos muito mal, não nos amamos ainda suficientemente, nós naturalmente não temos o que dar. Então nós vamos amar mal. A qualidade do nosso amor ao próximo ainda é muito ruim.
Mas a partir do momento que nós começarmos a construir com o amor a si mesmo e amor ao próximo, nós, numa extensão destes dois, chegamos finalmente na transcendência, no amor a Deus. Então, é importante que a nossa relação com o nosso ser absoluto, subjetivo, que é Deus, ela só seria possível através da nossa relação relativa conosco mesmo e depois com o outro. Então nós chegamos a Deus através de nós mesmos e depois através do outro. E é importante entender que nós somos com o outro na mesma medida que nós somos conosco mesmo. A relação que nós temos com aqueles que nós pretensamente amamos reflete a dose de amor que temos para conosco mesmo. E aí a gente vai encontrar a explicação do porquê temos tantas frustrações, tantos desencontros, por que nós adoecemos, as nossas relações não vitalizam, não têm duração, não têm durabilidade. Nós vamos aí encontrar a resposta, porque nós ainda mal nos amamos e por isso amamos mal ao nosso próximo e ainda não conseguimos transcender e chegar no amor a Deus. Mas o nosso tema neste momento de hoje é o alto amor. Joana de Ângeles então propõe a inversão do mandamento e ela usa esse termo, amando-se de início. E ela logo em seguida, talvez nós não tenhamos percebido, ela vai resumir o que seria o amor a si mesmo. Amando-se de início, desenvolvendo as aptidões que lhe dormem em latência. Então ela está nos dizendo ali que o alto amor se inicia por desenvolver aptidões que nos dormem em latência. Adquirir qualidades, excelências da alma que estão conosco, veja, não são buscas exteriores, elas estão conosco, dormem em latência, isso é, nós temos que descobri-las dentro de nós, porque a latência é aquela vida embrionária que ainda não se desenvolveu, que ainda não floresceu, mas que está lá. Então nós temos todos dentro de nós a semente do alto amor. Claro, fomos criados por amor e por um ser que é só amor. Então, desenvolvendo as aptidões que nos dormem em latência, nós começamos essa jornada para o alto amor. E naturalmente é uma jornada interior. Neste sentido, o caminho que nos apontam os Espíritos, o caminho que nos aponta Jesus para buscar o alto amor é o caminho do autodescobrimento. Não há como fugir disso se nós quisermos melhorar nesta vida, se nós quisermos desenvolver aptidões, qualidades, virtudes. Não há como fugir deste mergulho para dentro de nós mesmos. Então, Kardec vai perguntar aos espíritos qual o meio prático que teria o homem para se melhorar nesta vida. É justamente esta a ideia, de eu me melhorar para conquistar o meu alto amor e ainda resistir à atração do mal, tudo aquilo que ainda me segura onde eu estou, que não me deixa crescer. E aí nós encontramos a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que já está de cor para muitos de nós, mas que vale sempre lembrar quando os espíritos, lembrando da inscrição que estava no frondão do salão do Templo de Delfos, vão proclamar: um sábio da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, alto amor significa querer melhorar nesta vida, querer o que há de melhor para mim. E qual é o meio prático que eu tenho de melhorar nesta vida? Conhecer a mim mesmo. E isso exige esta busca do nosso eu, da nossa essência, porque a nossa essência é amorosa, a nossa essência é
brilhante e vibrante. Então, tudo que nos coloca em direção ao autoencontro já é o processo do desenvolvimento do auto-amor. Alberto Almeida, que trabalha esse tema de forma belíssima, podemos encontrar diversos conteúdos na internet disponíveis, nos fala que quando nós começamos a descobrir quem nós realmente somos, começamos a fazer o grande caminho do auto-amor. Isso é muito bonito. Querer ir ao encontro de você mesmo já é um ato de auto-amor. Então, o ato de você querer fazer contato com o seu ciúme, com a sua inveja, já é um trabalho de auto-amor. O ato de você mergulhar para dentro de você e se auto-questionar, buscar a sua essência, fazer perguntas, tentar encontrar um sentido na sua própria vida, perdão, e buscar todos os meios para isso, já é um caminho de auto-amor. E Alberto Almeida continua nos dizendo que o auto-amor é todo o movimento que fazemos em direção a nós mesmos, no sentido da autoapropriação. Este termo também é muito interessante. Autoapropriação. Eu me apropriar de mim mesmo, me apropriar da minha essência, tomar conta e tomar controle dessa embarcação de uma vez por todas. Quando passamos a ser os sujeitos da nossa própria história, da nossa própria vida. Mas a gente pergunta, mas poxa vida, até agora nós não éramos sujeitos da nossa própria história, da nossa própria vida? De certa forma, não. Porque quando nós vivemos essa inconsciência, quando vivemos as encarnações simplesmente movimentadas pelos desejos materiais, sem uma busca mais profunda pelas realidades do eu, nós andamos com a maré. Nós não tomamos propriedade, não tomamos conta de quem nós realmente somos. Nós somos uma mistura do que a sociedade quer, do que agrada, uma mistura do que eu sonho com aquilo que eu realmente posso ser. Então nós não nos apropriamos. E o exercício do auto-amor, do autoconhecimento, é um exercício de autoapropriação. É descobrir-se como alma imortal, que tem uma destinação certa para a felicidade, que está na Terra com um objetivo muito claro, que está com determinadas pessoas ao seu redor, também com objetivos muito específicos, e que está dentro de uma grande engrenagem universal, controlada por leis perfeitas, que nos coloca no caminho, no leito de um rio do progresso que nos leva para o mar da perfeição. Esse descobrimento, esse descobrir-se como um espírito que está com um corpo, um espírito que neste momento se chama Andrei, João, Maria, e que já se chamou de tantas outras formas e ainda terá outros nomes, este espírito é imortal, este espírito ruma para a perfeição. Esta compreensão mais ampla, que a doutrina espírita nos ajuda a ter, faz com que eu me relacione melhor comigo e com os outros. Em primeiro lugar, comigo. Então, a importância de eu ter essa consciência de quem eu sou. Um espírito encarnado que está aqui com determinados objetivos para crescer, para evoluir, para buscar a sua essência luminosa. Ainda, Alberto Almeida nos fala que olhar a nós mesmos nos olhos, num espelho, é fazer contato com a nossa luz interna, que muitas das vezes, está eclipsada. Muito bonito também o que o Dr. Alberto Almeida coloca, porque olhar para nós nos olhos, e vejamos que muitos de nós temos dificuldade em olhar-se no espelho profundamente. A gente olha no espelho para arrumar aqui, arrumar ali, para ver se está bem ou não está, mas este olhar mais profundo, de se olhar no fundo dos olhos, nas janelas da alma,
Muitos de nós temos dificuldade. Então, olhar para nós mesmos nos olhos, no espelho, é fazer contato com essa luz interna. Nós vamos descobrir este brilho no olhar, essa centelha que os espíritos falam, que é o nosso espírito, mas que muitas vezes está eclipsada por muitas outras coisas. Eclipsada significa você pôr um objeto na frente de um outro luminoso, impedindo que essa luz seja vista. Então muitas coisas eclipsam essa nossa luz interna, e esse processo de autoconhecimento faz com que a gente comece a enxergar a essência. E além de olhar no espelho, o que mais que eu devo olhar neste processo de autodescobrimento? Olhar tudo aquilo que está me encrencando, que está me tirando a paz, olhar as minhas sombras, os meus pontos cegos. E eliminando isso, eu começo a me amar mais, porque são esses, muitas vezes, essas encrencas, estas sombras, esses pontos cegos que nos impedem de amar melhor. E aí eu vou tirando tudo isso da minha frente e o meu amor consegue se desenvolver de forma mais equilibrada. Mas o Espírito Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, vai nos trazer a continuação da questão 919, quando temos a 919A, que vai nos proporcionar a oportunidade de tentar descobrir como fazer esse processo de autoencontro. O que eu tenho que olhar dentro de mim para realizar o autoconhecimento? E ele vai falar de uma forma muito singela, muito simpática, como alguém que está dando uma receita, e tem pessoas que dão receitas de uma forma tão carinhosa, você faça assim, eu fazia assim, dava um jeitinho aqui, para mim funcionou isso, e ele dá essa receita de uma forma muito clara, que está lá na questão 919A, que merece ser lida e estudada muitas vezes por nós. E ele começa dizendo, se eu não faltei com algum dever, é um processo de busca, é um processo de autocuidado. Será que eu não faltei com algum dever? Os deveres que eu tenho no meu dia a dia, os deveres para com a minha família, os deveres para com a sociedade e deveres para comigo mesmo, porque eu tenho deveres. Eu tenho que manter o meu corpo em equilíbrio, eu tenho que manter o meu corpo em saúde para que ele me proporcione esse instrumento tão belo que ele é, para que eu aproveite o máximo possível da encarnação na Terra. Porque nós sabemos muito bem que se eu desrespeitar o meu corpo, se eu cometer excessos, é como se eu fosse diminuindo este tempo que eu tinha, diminuindo o combustível. Eu recebi um combustível para viver 75 anos, mas os excessos em todas as áreas, emocionais, materiais, os excessos vão fazendo com que esse relógio vá diminuindo e nós não tenhamos tanto tempo quanto poderíamos ter para aproveitar e conquistar o que nós viemos conquistar. Então, é um olhar para dentro. Se eu não faltei com algum dever, se ninguém tem motivo para de mim se queixar, ou para se queixar de mim, por que alguém teria motivo para se queixar de mim? Será que eu atrapalhei a vida de alguém? Será que eu machuquei alguém? Será que de alguma forma eu fui incômodo? Eu prejudiquei? É importante esse autocontato para que eu descubra isso imediatamente. E não descubra no final da vida ou depois da vida que nós prejudicamos determinada pessoa durante tantos anos e não percebemos. Então esse contato que Santo Agostinho sugere que seja diário, porque ele fala ao final do dia, passava a revista no que eu havia feito e perguntava algumas coisas. E assim pude verificar o que precisa de reforma. E é aí que ele usa esse termo fundamental, que vai nos fazer chegar ao outro termo, que é a reforma íntima. Porque é uma reforma, todo esse processo. Verificar o que em nós precisa de reforma. Então, quando a gente fala reforma, a gente lembra de uma casa.
no lugar onde a gente mora, o lugar onde a gente vai trabalhar, que precisa de uma reforma. Sempre a reforma é para melhorar. Nós descobrimos o que não está legal, o que não está de acordo, o que pode ser melhor, e nós então planejamos uma reforma. Esse processo e esta vontade de melhorar, de criar um ambiente melhor para se viver, de ampliar, de fazer alguma coisa que deixe a casa mais bonita, é um autocuidado, é um caminho de auto-amor. Então, toda vez que eu verifico em mim o que precisa de reforma, o que eu preciso melhorar, em que área está mais difícil neste momento, qual é a área mais crítica, da mesma forma que quando a gente entra no ambiente, vai começando pelas reformas estruturais, depois a gente vai nas estéticas, pensando na casa, mas aquelas que são críticas, que se não forem feitas, daqui a um tempo nós podemos ter problemas, nós como moradores daquele lugar. Então o que precisa de reforma? Que bem e que mal que eu fiz. Imagine se a gente pudesse pôr isso em balança diariamente, né? Todo o bem que eu fiz e todo o mal que eu fiz. E mais, a coisa parece simples, mas não é. Às vezes, deixar de fazer um bem quando eu tenho condições significa estar fazendo mal. Então, não é só olhar o mal que eu deixei de fazer, mas também perceber se eu não tive oportunidades de ser útil, de fazer o bem que eu recusei. A vida me mostrou, me colocou adiante e eu recusei. Então é o momento de nós percebermos isso, o bem que eu fiz, o mal que eu fiz, o bem que eu poderia ter feito e não fiz. E Santo Agostinho ainda fala assim, dentro desse processo peçam ajuda. Não é um processo totalmente solitário. Peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda e eles vão te ajudar. Então veja que interessante, quando a gente tem um propósito nobre, nós não estamos sozinhos. Então ele fala, peça ajuda ao Criador neste processo, que não é um processo fácil, é um processo incômodo, porque a gente vai ter contato com certas coisas dentro de nós que nós não vamos gostar, não vamos sentir à vontade, mas nós não estaremos sozinhos nesse processo. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao seu espírito protetor. Lembre que você tem um espírito protetor que está vinculado a você desde o momento do nascimento. E que estará junto a você durante toda a sua vida, como uma proteção, como um carinho específico de Deus para com você. Te colocando alguém ali que pode te dar boas intuições, que vai te proteger, que vai te amparar quando nós estivermos aptos a sintonizar com Ele, a ouvi-lo, a aceitar estas sugestões. Mas Ele está à nossa disposição. Nós temos à nossa disposição um espírito superior, Ele sempre é superior a nós, que tem essa missão, é o trabalho dele. Então, conte com esta ajuda também. Então, tudo isso aqui significa que eu preciso ir ao encontro da minha essência. Nós temos que criar mais oportunidades e mais tempo na nossa vida para nos visitar. Nós estamos muito lá fora, muito preocupados com o mundo, com o que as pessoas vão dizer, com as aparências, e não damos a devida atenção à nossa essência. Então, o auto-amor é um caminho de passar mais tempo conosco mesmo. E eu gosto sempre de usar uma comparação. Numa relação a dois, uma das grandes provas de amor e uma das grandes necessidades do amor é passar tempo com a outra pessoa. Doar o seu tempo para o outro, seja para o cônjuge, seja para o filho, ou qualquer pessoa com a qual a gente tenha relação. Dar tempo, doar o nosso tempo para o outro é uma prova de amor. E dentro do processo do auto-amor, doar o tempo também para nós mesmos, para cuidar de nós mesmos, é uma prova de amor. Faz parte da construção desse auto-amor. Então, é dentro desse processo todo que eu começo a me entender, em tentar descobrir o que eu realmente gosto,
e olhar tudo que eu já consegui, tudo que eu já sou, mesmo que eu diga que eu sou pouco, que eu não sei muito, mas olhar o que eu já consegui com gratidão. E vislumbrar o que eu não gosto, vislumbrar o que eu acho que eu preciso melhorar, entendendo essa dinâmica da mudança. Então, é um processo de resignação dinâmica, que eu aceito, me aceito como sou, como estou, eu me autoacolho num primeiro momento, é um autoacolhimento, eu sou grato por aquilo que eu já sou, por tudo que eu já construí, por tudo que eu já passei, por eu ter sobrevivido a tudo isso, estar aqui lutando, estar aqui na lida. Eu sou grato por tudo isso, mas eu também vislumbro tudo que eu preciso mudar e traço planos para mudar isso. Essa é a resignação dinâmica, ela não para. Eu não me contento com o que eu sou, mas também eu não sou um insatisfeito com o que eu sou, porque aí isto é um processo, um caminho de autodesamor. Então a resignação dinâmica nos coloca no caminho do auto-amor. E Santo Agostinho também nos convida dizendo: perscrute, conseguintemente, a sua consciência, pergunte à sua consciência, faça perguntas. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se. Mantenha sempre contato com a sua consciência, faça perguntas claras, a fim de extirpar de si os maus pendores. Como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Ele vai usar duas comparações aqui para mostrar esse autocuidado. Todo aquele que cuida de um jardim arranca as suas ervas daninhas para que a sua plantação, as suas flores, as suas verduras, a sua criação possa crescer bem. Então, o fato de você arrancar ervas daninhas é um trabalho de autocuidado. E aí ele vai usar uma outra analogia. Dê balanço no seu dia moral. Para exemplo do comerciante, então primeiro ele falou do jardineiro, agora vai falar do comerciante. A exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles. Então, ele afirma que se nós destinarmos este tempo como comerciante, que ao final do dia vai olhar lá o seu livro caixa, vai olhar o que entrou, o que saiu, o que vendeu, o que não vendeu, que depois de algum tempo vai olhar, vai avaliar os seus custos, os seus lucros ou prejuízos, é um sinal de um cuidado para com o seu próprio negócio. Aqui ele usa disso também, dizendo que nós vamos avaliar essas perdas e os lucros, e ele ainda fala, né? Eu vos asseguro que os lucros serão maiores do que as perdas. Se nós estivermos cuidando do jardim, cuidando do negócio, cuidando de nós mesmos. Essa é a proposta do auto-amor. Joana de Ângeles, em O Ser Consciente, nos vai fazer um alerta, mostrando que esse como a si mesmo é um imperativo que não deve ser confundido com egoísmo ou egocentrismo, mas com respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Nós não podemos confundir este auto-amor com o egoísmo ou o egocentrismo. Não adianta nós nos apaixonarmos pela casca, pelo de fora. O de fora perece, o de fora envelhece. O nosso instrumento dura durante algum tempo e ele depois fica aqui. Então, o auto-amor não é narcisismo, não é sinônimo de vaidade. No narcisismo, o ego vive às custas dos outros, sempre centrado em si mesmo. Então, tudo deve me servir, todos devem me servir, e ele está centrado em si mesmo. É diferente do auto-amor. Então, não adianta alimentar esse auto-amor com o amor de fora, com o aplauso de fora, com o elogio de fora, pois
Com este nós nem sempre podemos contar. Uma vez que ele nos falta, nós vemos os grandes problemas que temos quando nós percebemos que o nosso auto-amor, a nossa autovalorização estava estruturada no amor do outro, no que os outros diziam, no aplauso. Quando está estruturada nisso e isso falta, a estrutura vem abaixo. Porque o auto-amor é uma conquista de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, não podemos confundir isso com o egoísmo, com o egocentrismo, mas é um respeito e um direito nosso à vida, ao crescimento, à felicidade. Eu mereço ser feliz com os outros. E os outros têm o mesmo direito que eu. Todos nós merecemos ser felizes. Temos que construir essa felicidade juntos. E Joana também nos fala que o auto-amor trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais, intelectuais para consigo mesmo. O que ela quer dizer? Que esse auto-amor é um autocuidado. Cuidado com todos os nossos hábitos. Criar hábitos sadios também para o espírito. Nós fomos educados a ter diversos hábitos sadios para o corpo físico. Hoje nós escovamos os dentes depois das refeições quase que automaticamente porque sabemos a importância de eles estarem sempre limpos e que toda vez que nós comemos alguma coisa eles sujam. Então a higiene, a educação nos ensinou que nós fazemos isso já por hábito. Então é uma higiene, é um hábito sadio do corpo, para que mantenha os dentes sempre sadios. Sabemos muito bem o que acontece se ficarmos aí 1 mês, 2 meses, 6 meses sem escovar os dentes, o estado em que ficam os nossos dentes. Então é um autocuidado comigo. Tomar banho é um autocuidado. E será que eu não tenho que ter também autocuidados com a minha essência? Porque este é o corpo, é o instrumento. Eu preciso cuidar dele, preciso cuidar da sua saúde, preciso me preservar dos excessos. Posso e tenho direito a trabalhar com esse meu corpo de todas as formas possíveis para mantê-lo sadio. Mas será que eu tenho feito o mesmo movimento no que diz respeito à minha alma? Será que eu tenho escovado os dentes, penteado o cabelo, dado banho na minha alma? E o que significam essas coisas? O que significa a higiene da alma, a higiene do espírito neste processo? Significa criar para mim hábitos sadios de pensamento. O alimento da alma, o alimento do espírito é o pensamento. Então, criar hábitos sadios de pensamento. Então aí eu vou cuidar daquilo que eu assisto, do que eu leio, daquilo que me interessa nos meios de comunicação. Então eu vou cuidar dessa alimentação para que eu me torne cada vez mais rico. Eu me preservo de certas coisas, de assistir certas coisas, de ler certas coisas, porque eu percebo que aquilo é lixo para mim. É como se nós nos alimentássemos diariamente de um fast food. Nós sabemos que isso traz prejuízos. Então eu me preservo de consumir bobagens, consumir coisas que são só fruto de curiosidade, questões sensacionalistas, notícias sensacionalistas que não me levam a lugar nenhum. Eu me cuido para que eu não gaste muito tempo da minha vida ali com o dedinho numa tela, né? Quase que hipnotizado por uma foto atrás da outra, por uma notícia atrás da outra, e que vai fazendo com que eu mergulhe num mundo em que aqueles que constroem estes aplicativos entendem da nossa alma e sabem aquilo que nos interessa e vão pondo uma coisa a mais, quando a gente vê, foram minutos, horas, e nós perguntamos, o que isso trouxe de bem, trouxe de útil para a minha alma?
Matei a minha curiosidade? Cultura geral? Mas será que é isso que eu preciso? Será que é isso que eu quero para mim? Então aquele que se coloca no caminho do auto-amor começa a fazer melhores escolhas para tudo na vida. Desde escolhas de amizade, de companhia, passando pela escolha profissional, chegando ao ponto de escolher os conteúdos que eu vou ler, os conteúdos que eu vou ter acesso, para que eu só coloque para dentro de mim aquilo que passe por um crivo bem criterioso, de que se vai ser útil para mim, se vai me acrescentar alguma coisa. Esse é um hábito sadio. Esse é um cuidado moral que a gente tem para conosco. É um cuidado intelectual, como a mensagem nos fala. Então é começar a observar tudo isso, como eu me cuido, como eu me trato. Eu faço academia, eu cuido da minha pele, eu cuido da saúde do meu corpo, mas eu tenho que também destinar energias a cuidar da saúde da minha mente. E o que você anda fazendo pela sua mente? Que tipo de higiene nós temos feito para com a nossa mente? Que tipo de presentes agradáveis a gente tem dado para nós mesmos nesse sentido? Aquilo que nos acrescenta, que nos tranquiliza, que nos faz pensar na vida, que desenvolve em nós a sensibilidade, a importância aí de ter contato com a arte elevada, que é um agente sensibilizador da nossa alma. O contato com o belo nos faz melhor, é um alimento muito rico, é um alimento que está dentro do processo deste auto-amor, dessa autoconquista. Que nós possamos passar a olhar mais para nós. Certamente nós já ouvimos a expressão, né? Quem ama, cuida, no que diz respeito ao outro. Mas vamos usar essa expressão também no que diz respeito a nós mesmos. E não cuidar apenas do corpo, mas cuidar da nossa essência. O que você tem dado para você mesmo? O que você tem oferecido para você antes de dormir? Um momento tão importante da sua vida, do seu dia, que é a última coisa que você vai levar antes de ir para o momento do sono, que é um momento precioso, quando o espírito vai se desligar ali provisoriamente do corpo e vai estar em contato com outros espíritos, vai buscar atividades. E a gente sabe que as últimas imagens, os últimos sentimentos que a gente leva antes de dormir são predominantes para nos mostrar para onde a gente vai, o que a gente vai ver, com o que a gente vai sonhar. Você tem tido esse cuidado com você? Você tem guardado os momentos de solitude, de tranquilidade para fazer uma oração? E a oração é uma grande higiene da alma. Nós temos lembrado de orar todos os dias, de ler uma página edificante, de não ficar tão dependente da televisão, das telas, mas ter este momento da noite, por exemplo, antes de dormir, como um momento sagrado. Tantos minutos antes, eu desligo tudo, eu vou fazer uma leitura, eu vou conversar com os meus amores, vou pôr as crianças para dormir, vou contar histórias, vou fazer orações, tudo isso faz parte desse processo de higiene mental. Nós que muitas vezes temos um dia muito atribulado, em que o mundo de César nos convida a tantas coisas, a tantas atribulações, é importante que a gente se dê esse tempo em casa para nos desligarmos um pouco disso. Porque isso tudo por vezes nos envenena. Que a gente se dê esse carinho, esse automassageamento da alma diariamente para cuidar também de nós. E nós gostaríamos de terminar com poesia. Um poema intitulado Quando Me Amo. Ele diz assim: Quando me amo, acendo uma luz que clareia meus porões esquecidos, deixando para trás os erros e derrotas de tempos idos. Abro janelas
e volto a respirar. Quando me amo, aprendo a olhar para dentro, descobrindo-me em parte potência, em parte possibilidade. Aquilo que já sou, aquilo que serei, onde já estou, onde quero estar. Quando me amo, acolho-me, feito mãe acolhe um filho ferido, dando colo, amparando o choro, aconselhando a refazer os caminhos. Não me engole a culpa, não me desestimula o fracasso. Quando me amo, cuido do corpo, como o lavrador cuida da sua enxada, instrumento preciso de trabalho e de vida adorada. Cuido também da nutrição da alma, o que os olhos elegem ver, o que escolho ler, pensar, dizer. Quando me amo, vejo minha alma como a escultura debaixo do mármore de Michelangelo e entendo que a dor é cinzel que vai retirando um pouco aqui, um pouco lá, até que tudo se transforme em majestoso Davi. Quando me amo, clareio também a tua face, pois toda a luz não fica guardada. Não há quem disfarce um farol a reluzir sobre um monte erguido no ar. Quando me amo, inspiro o teu alto amor para que te possas amar e crescer, assim como nova flor que um dia foi broto, que um dia foi semente, que um dia foi sonho de florescer. Quando me amo, amo-te com mais profundidade, pois conhecendo-me, conheço-te melhor também. Agradecemos todos pela presença, por estarem conosco partilhando destes momentos. Desejamos de todo o coração muita paz a todos e um grande abraço a todos os amigos. Até logo.